Ô Zaidan, ainda na esteira dessa questão da segurança pública, e esse é um tema que parece que pega não só aqui dentro do país, mas fora também. E foi um dos temas que, claro, que a extrema-direita, ou a direita, vamos colocar só nesse bloco, mas de fato é um nome da ala mais conservadora possível da direita chilena, sustentou, claro, o discurso dele na campanha eleitoral deste ano, baseado na alta da criminalidade, os casos de insegurança que envolvem o Chile, e isso certamente fez o ultradireitista José Antônio Casti ter força para chegar ao segundo turno contra a candidata do governo do Partido Comunista, Janete Jara, os dois que vão fazer o segundo turno nas eleições presidenciais lá no Chile. A Janete Jara, que tem o apoio do atual presidente Gabriel Boric, e o José Antônio Casti, que se destacou, Zaidan, em meio a diversos nomes da direita que não se uniu na disputa presidencial lá no Chile, fragmentou demais o número de votos ali, né, entre os candidatos. E, de alguma forma, nessa segunda-feira, apesar da Janete Jara ter sido vencedora do primeiro turno, por 26,8% dos votos, não foi uma distância muito grande para o Casti, que teve 23,9% dos votos. Então ficou, nessa segunda-feira, um ar, mais ou menos, de vitória com gosto de derrota, porque o desafio vai ser muito grande no segundo turno. No Chile, Zaidan, que tem, num histórico recente aí, das últimas disputas eleitorais, um movimento quase que natural de migrar para a esquerda e a direita, né? Um candidato conservador, no outro um candidato mais progressista vence. O que pode diferenciar esta eleição de outras que a gente observou no Chile ao longo dos últimos anos, Aidan? Bom, Pavec, a Jara enfrenta um problema que é ter como apoiador mais notório o Boric, que é um péssimo presidente. E o Boric não tem nada de esquerda, nada, absolutamente nada. Aliás, em questões cruciais da política dos Estados Unidos para a América Latina, ele se alinhou com os Estados Unidos. E seja com o Biden, seja com o Trump. Um presidente que se afastou inteiramente do seu discurso de eleição, ele que veio do movimento estudantil, né? E o movimento estudantil projetou o Boric. Agora, o Chile você não pode ter 2 mandatos consecutivos. Ele pode se candidatar na próxima eleição, mas não poderia tentar a reeleição. Isso não existe, não há essa possibilidade constitucional. A Jara, ela foi ministra do Trabalho por um tempo e claramente ela pode ser identificada como centro-esquerda, diferentemente do Boric, né? Boric não é nem social-democrata, né? É um liberal que usa um discurso progressista para ser rotulado de esquerda. Não tem nada de esquerda. A história da Jara mostra que ela é muito diferente. Claro que se chega ao poder é quando você poderá testar se de fato ela vai manter esses compromissos históricos que ela teve ao longo da vida, mas com muito mais solidez e consistência do que o Boric. Agora, do outro lado, o Casti é um adepto de Pinochet. E, aliás, apoiado por outro pinochetista, que é o Kaiser, né? Outro político chileno, que também pretende representar o pinochetismo. O Jara é dessa linha. O Jara, hoje, considerando aquilo que está em jogo em termos de política econômica, política industrial, a capacidade da América Latina ter relações que a levem a ter uma defesa comum de seus interesses e, ao mesmo tempo, as pressões crescentes dos Estados Unidos, a transformação da América Latina num centro de embate entre Estados Unidos e China. Tudo isso está em jogo. E, considerando o que está em jogo, o Casti, ele é o Milei chileno. O Milei, essa semana a gente vai falar bastante sobre isso, né? O Milei
que acaba de realizar um acordo, de assinar um acordo com os Estados Unidos, em que ele entrega a Argentina. A Argentina passa a ser uma espécie de Porto Rico informal na relação com os Estados Unidos. É um triste momento, uma triste quadra da história argentina, esse acordo que o Milei assinou com o Trump. E o Cast é o Milei no Chile, né? E claro, o problema da segurança pública, embora o Chile tenha números muito melhores que do Brasil, da Colômbia, do Equador, do Peru, mas o problema cresceu muito, muito. Houve muitos sequestros, o número de assassinatos, embora bem menor em termos relativos, ou seja, a cada 100 mil habitantes, são números menores, bem menores que os brasileiros, mas números muito maiores do que aqueles que o Chile registrava há 4, 5 anos. Então há um agravamento da crise, uma deterioração da segurança pública, e isso favoreceu muito o discurso do Cast. E o grande problema, além do apoio do Boric, que é um problema, a Hara tem de lidar com outro problema. Depois da votação dos dois, os candidatos de esquerda estão lá embaixo, com 1,5, 1,25, 1,75. Os candidatos que tiveram votação expressiva não foram para o segundo turno, mas tiveram votação expressiva, todos apoiarão o Cast. Por isso, olhando a lógica do que aconteceu no primeiro turno, o Cast é o favorito para ganhar o segundo turno e suceder ao Boric na presidência do Chile, Panvel. Pois é. Agora, se a gente está falando dos nossos vizinhos aqui, Zaidan, a gente teve eleições neste fim de semana no Chile, também teve no Equador um referendo, né? O presidente Daniel Noboa convocou a população para fazer algumas perguntas ali, com participação obrigatória da população, né? O que de fato aconteceu por lá, apesar de uma divisão, e ficou muito próximo, né, entre aprovar ou não, mas de modo geral, como a maioria ganha numa democracia, né, as perguntas ali colocadas pelo Daniel Noboa foram rejeitadas. De modo geral, ele perguntou ali para a população sobre instalação de bases militares estrangeiras, financiamento público de partidos, redução no número de assembleístas e a possibilidade de uma assembleia constituinte. O que mais chamava atenção, Zaidan, era a reversão da lei equatoriana que proíbe a instalação de bases militares estrangeiras. Ao que tudo indica, o Daniel Noboa dava como vencida essa batalha. Ele acreditava que, de fato, ganharia autorização para a instalação dessas bases militares estrangeiras, tanto que visitou ao lado da secretária de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a Kirstjen Nielsen, recentemente uma área ali, algumas áreas estratégicas para possíveis instalações militares no Equador. Ou seja, é mais um resultado que chamou atenção neste fim de semana no que diz respeito à política aqui da América do Sul, e nesse caso envolvendo o Daniel Noboa, que apelou neste fim de semana para referendos para eventualmente sacramentar ou pelo menos ter apoio da população para as decisões dele. Bom, Vec, o resultado desse referendo é uma ótima notícia, né? Uma ótima notícia. As propostas do Noboa eram muito ruins e ele acreditou mesmo que venceria, inclusive no dia da votação, tudo já desenhado para isso, né? A polícia já estava pronta para prender o cara havia dias, mas aí prende o sujeito que, em tese, é o líder do Los Lobos, que é uma espécie de subsidiária, né? Uma agremiação subsidiária de cartéis mexicanos, né? E isso acontece muito no Equador, né? Você tem esses grupos que são consulados dos cartéis mexicanos trabalhando no Equador. Porque o Equador não tem moeda própria, então é muito fácil lavar dinheiro, né? Porque a moeda corrente é o dólar, é muito fácil lavar dinheiro. O tráfico usa muito o Equador e também usa portos equatorianos para envio de drogas, né? Mas o Trump deixa o Noboa sossegado, porque o Noboa é amigo, né? Parceiro. Queria colocar não uma, mas 2 bases militares no Equador, e agora o povo disse não. Ele não vai desistir, né? Ele vai tentar algum outro caminho para as bases militares lá, porque esse é um compromisso dele com o Trump.
Mas, felizmente, em todos os temas, 4 temas propostos pelo governo Noboa, a população disse não, Panvec. Vou até atualizar aqui os números, aí, né? Eu estava com números desatualizados aqui em mãos. Agora há pouco saíram dados mais concretos, né, dessa apuração, e com mais de 90% das urnas apuradas, está 60,65% dos eleitores pelo não, a instalação de bases militares estrangeiras no Equador, e em contrapartida... Uma surra, né, Uma surra, aí foi a surra, porque de alguma forma abriu, e 39,35% favoráveis a essas bases estrangeiras, ou seja, para não ter dúvidas de que a grande maioria, no caso, da população é contra esse tipo de medida aqui no Equador. Os números que eu tinha eram muito próximos ali, 50 e pouquinho, 49, 48. Agora não, esses números mais atualizados dão conta dessa força que a população empregou nesse referendo, enfim, que joga por terra essa decisão, ou pelo menos essa estratégia do Daniel Noboa de recorrer a referendos para sustentar algum tipo de posição do governo dele.